Olá, novelovers! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Fique muito à vontade. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje tem um vídeo, tem um tema, um assunto que eu sei que vocês vão adorar. Porque eu vou falar de treta aqui no canal. E eu sei que vocês gostam de uma boa treta. Então, eu selecionei alguns desentendimentos que aconteceram nos bastidores de algumas novelas entre autores e diretores para contar para vocês. E a gente vai tricotar bastante sobre isso daqui a pouquinho, depois da vinheta. Não sai daí! Para esse vídeo eu fiz uma seleção aqui com 6 autores que tretaram, gente. Mas que tretaram muito com alguns de seus diretores em algumas tramas que escreveram. E olha, o babado é muito interessante, é muito forte. E tem uma coisa muito comum aqui entre esses autores. É sempre os mesmos autores em mais de uma treta, geralmente. Então, vamos começar por ordem alfabética. Vou falar de Aguinaldo Silva, que já tretou pra caramba. Bom, gente, Aguinaldo Silva é Aguinaldo Silva, né? A gente já conhece aí o rei das redes sociais, que gosta de cutucar, que gosta de jogar o seu veneninho. Então eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre duas tretas que chamam bastante a atenção da mídia, né, na época que elas aconteceram. Primeiro, eu vou falar da treta do Aguinaldo Silva com o Wolf Maia. O Wolf Maia e o Aguinaldo, eles viveram uma relação de amor intenso lá nos idos de 2004, quando os dois formaram uma dupla quase perfeita na novela Senhora do Destino. Pois é, o Wolf Maia chegou até a sair de uma outra trama que ele estava dirigindo, única e exclusivamente para se dedicar de corpo e alma à Senhora do Destino, que foi um grande sucesso, né? Todo mundo sabe, todo mundo viu, todo mundo conhece. E aí o sucesso, claro, subiu a cabeça, os dois não quiseram mais se desgrudar, então fizeram vários trabalhos juntos pós Senhora do Destino. Nada que chegasse aos pés dessa novela, protagonizada pela Suzana Vieira, com a maravilhosa Renata Sorrah e a sua inesquecível Nazaré Tedesco. Mas continuaram trabalhando na novela seguinte. Em 2007, duas caras fizeram a minissérie Cinquentinha, trabalharam no seriado Lara com Z, e culminou na separação dos dois. O que culminou na separação de Wolf Maia e Aguinaldo Silva foi a famigerada novela Fina Estampa. Também não é pra menos, né, gente? Dá pra entender por que houve essa ruptura entre os dois após o desastre que foi Fina Estampa. A novela dispensa muitas apresentações, porque foi reapresentada recentemente na TV Globo em horário nobre. Foi horrorosa quando passou a primeira vez, mas ela se mostrou muito pior 10 anos depois, né? Na sua reprise, porque ela tava datada, tava velha, com temáticas muito problemáticas. Enfim, eu nunca gostei de Fina Estampa quando passou a primeira vez. Quando repetiu, eu achei um despautério. E o que aconteceu? Quando terminou Fina Estampa, que era dirigida e também atuada pelo Wolf Maia, o Aguinaldo Silva, que tem o péssimo costume de nunca pegar para si as responsabilidades dos seus fracassos, criticou a direção do Wolf Maia. Embora Fina Estampa, apesar de tudo que eu falei aqui, ela não tenha sido um fracasso de audiência, ela fez bonito na audiência, uma coisa inexplicável, gente. Eu não consigo conceber como que uma coisa temerária como Fina Estampa chegou a atingir píncaros aí de números no Ibope. Mas enfim, a novela, ela não foi um fracasso de audiência, e é isso que importa para a emissora, né? Porém, o Aguinaldo se queixou, dizendo que o Wolf Maia não tinha dirigido como ele gostaria que tivesse sido a direção, se isentando aí da sua parcela de culpa, porque o pior de Fina Estampa era aquele texto vergonhoso
né? Em uma novela das 9, que poderia muito bem ser uma comédia pastelão de Walter Carrasco às 7 da noite. Eu acho que o Agnaldo Silva tava querendo competir ali, ó, pau a pau com o Agnaldo naquela época, e ele conseguiu, ou melhor, com o Walter Carrasco, né? O Agnaldo tava tentando competir com o Walter Carrasco naquela época, e ele conseguiu, viu? Conseguiu com louvor. Então aí surgiu a primeira treta do Agnaldo Silva, porque depois de Fina Estampa, eles desfizeram a parceria, né? O Agnaldo, a novela seguinte dele foi com o Rogério Gomes, que foi Império, e a outra novela, depois de Império, também foi com o Rogério Gomes. E a gente vai falar um pouquinho mais da última novela do Agnaldo Silva agora, porque também teve treta. Uma novela como O Sétimo Guardião, que estreou em 2018, não poderia deixar de ser citada aqui nesse quadro sobre tretas, nesse vídeo, né, sobre tretas entre autores e diretores. Porque se teve treta com aluno, se teve processo, se teve plágio, se teve o diabo a quatro nessa novela, imagina o clima ali nos bastidores entre direção e autor. Ainda mais o Agnaldo Silva, que tem um ego gigantesco, que não admite que erra, né, e ele errou feio, sim, porque a novela foi ruim, eu não consigo nem dizer qual foi pior, se foi Fina Estampa ou se foi O Sétimo Guardião. Mas eu tô pensando num vídeo aqui de um ranking entre a pior entre essas duas aí, e depois eu vou desenvolver melhor. Mas enfim, falando aqui, com quem que foi, voltando aqui ao assunto, com quem foi a treta do Agnaldo? Foi com o diretor de núcleo, o Rogério Gomes? Não foi, mas foi quase. Foi com o diretor-geral Alan Fitzgerald. O Agnaldo nunca tinha trabalhado com Alan antes, um diretor, assim, razoavelmente jovem, né, na Globo. Eu não lembro de muitas novelas assim, dirigidas por ele. E aí o Rogério Gomes, que era o diretor de núcleo, escolheu o Alan Fitzgerald como seu homem de confiança ali na direção geral da novela. Então ele não participou muito da direção do Sétimo Guardião. E foi aí que o bicho pegou, porque o Agnaldo tinha amado trabalhar com o Rogério Gomes em Império, que aliás ganhou o Emmy, né? E aí o Agnaldo atribuiu a isso, a parceria dos dois, a direção geral do Rogério Gomes e o texto dele que ele achava estava primoroso naquela novela. Ele queria o Rogério Gomes diretamente ligado na direção da trama, não foi o que aconteceu. Porque direção de núcleo funciona assim, o diretor de núcleo é o manda-chuva de toda a direção da trama. Então ele escolhe quais os diretores que ele quer trabalhar na novela e quais diretores ele vai delegar cada cena, cada sequência e tal. E aí ele entrega a novela na mão desses diretores, e meio que fica de boa ali, aparece de vez em quando para dar uma assistência aqui, outra ali na direção, mas não fica muito ligado. Quem segura o rojão mesmo é o diretor-geral. E o Rogério Gomes escolheu o Alan Fitzgerald para ser o diretor-geral. E aí o Alan Fitzgerald fez a direção que ele bem quis e entendeu em O Sétimo Guardião, segundo palavras do próprio Agnaldo Silva, que disse que o Alan Fitzgerald era um diretor muito jovem, com pouca experiência, não entendeu o clima que ele queria dar para a novela e acabou não sendo legal. Isso o Agnaldo falou em alguns lugares, inclusive num curso que eu fiz com ele de roteiro, eu ouvi da própria boca do Agnaldo Silva. E não pegou muito bem, né? Porque quando você não assume seus erros, sempre pega meio mal, assim. Claro que pode ter tido um erro da direção, mas eu sempre bato na mesma tecla, gente. Não adianta. Se você, como autor, você não tem um bom texto, um bom desenvolvimento na sua história, não tem diretor que faça milagre. Não adianta. O diretor, ele tem que estar ali muito unido com o autor, em parceria. Tem que ser um casamento perfeito. Mas tem diretores incríveis que até deram um up em algumas tramas, mas o texto sempre destrói a novela, por mais que o diretor seja competente. Então não adianta o autor colocar a culpa no diretor para a novela ter sido um fracasso ou um sucesso, porque nunca vai colar, não pra mim. Então foram essas duas grandes tretas aí que o Agnaldo teve, né, na carreira dele. Uma com o Wolf Maia, que desfizeram a parceria, e eu acho que foi muito bem feito essa parceria ser desfeita, porque eu acho que eles já estavam assim no limite, já tinham feito tudo o que podiam. Fizeram só um único grande sucesso mesmo, que foi Senhora de Destino, porque Duas Caras é uma novela ruim. Cinquentinha é uma minissérie que eu gosto, mas também é de um gosto meio duvidoso. Lara com Z é uma série péssima. E Fina Estampa, eu já falei tudo que eu acho. E O Sétimo Guardião, né, acabou tristemente, né, daquela forma melancólica, culminou no desligamento definitivo do Agnaldo da emissora, não quiseram renovar com ele.
Enfim, foi isso que aconteceu. Mas bem antes, o Agnaldo já tretava com seus diretores. Foi o caso de Suave Veneno, em 1999, que também foi uma novela bem problemática. Aliás, é uma novela que eu gosto particularmente, apesar de ter sido um flop. Mas ele teve muitos problemas com os diretores Daniel Filho e Ricardo Waddington, né? Não sei exatamente o que aconteceu, mas houve problemas também. E em 2001, 2 anos depois, durante Porto dos Milagres, o Agnaldo também parece que teve uma rusga ali com Marcos Paulo, que era o diretor da novela. Então o senhor Agnaldo Silva realmente sempre procurando treta aí com os diretores. É um autor de personalidade forte, é um ator com ego muito grande, então a gente fica imaginando como é que não é essa relação aí. Agora, existe um diretor com quem o Agnaldo Silva sempre se deu muito bem e fez histórias primorosas. Só que isso eu só vou contar num outro vídeo, onde eu vou falar das parcerias perfeitas entre autores e diretores. A gente não tá aqui só pra falar mal, né? Vamos relembrar coisas boas também. Mas isso vai ser depois, daqui a algumas semanas. Agora a gente vai continuar, porque eu só tô começando, gente. Agnaldo Silva é só o primeiro dessa lista. Então agora nós vamos para o nosso segundo autor treteiro com a sua direção. E esse segundo autor é o Benedito Rui Barbosa, que acabou se desentendendo com 2 diretores, né, que eram parceiros de longa data. Foram 2 diretores que fizeram vários trabalhos com ele, novelas de muito sucesso, aliás, mas que a parceria culminou numa separação triste depois de um desentendimento. Então parece que eles não conseguem, né, se desentender e depois voltarem às boas, né? Uma pena, porque às vezes a gente fica sentindo saudade daquelas parcerias bonitas que a gente acompanhou durante tempos aí na televisão. Bom, o primeiro desentendimento do Benedito Rui Barbosa que eu selecionei foi com o Jaime Monjardim. Com o Jaime Monjardim, o Benedito trabalhou em Sim a Moça, de 1986. Depois fez aquele grande sucesso estrondoso na Manchete, que foi Pantanal, em 1990. E voltou a trabalhar com o Jaime em 1999, em Terra Nostra. Um épico aí da nossa teledramaturgia, que eu particularmente não gosto. Não é uma novela que me agrada, mas foi um grande sucesso. E era uma trama que prometia uma continuação, né? Só que aí o Benedito acabou entuchando toda a história que ele queria dividir em 2 em uma só, né? E por isso que a novela teve uma barriga e não foi tão interessante como poderia ser. Ele poderia ter feito, assim, todas as fases que ele queria naquela novela, mas fez tanto sucesso a primeira fase que ele teve que transformar numa novela só, e aí teria uma segunda parte, uma continuação, né? Que seria Terra Nostra 2. E a parceria foi muito legal entre o Jaime e o Benedito naquela trama. Só que a Terra Nostra terminou no ano 2000 e o Jaime já estava ali empenhado no outro trabalho com o Lauro César Muniz, que era a minissérie Aquarela do Brasil, que estreou no mês de agosto do ano 2000. E aí o bicho pegou, por quê? O período que se passava Aquarela do Brasil era o mesmo período que ia se passar a segunda parte de Terra Nostra, que era uma minissérie de época, que falava do rádio, né, da ascensão do rádio. A protagonista era uma cantora de rádio vivida pela Maria Fernanda Cândido, a Isa Galvão. E o Benedito Rui Barbosa ficou furioso ao ver Aquarela do Brasil no ar e acusou o Jaime Monjardim de se aproveitar de ideias suas que ele usaria na segunda parte de Terra Nostra na minissérie do Lauro César Muniz. Bom, gente, eu não entendi direito, porque a minissérie era do Lauro César Muniz. Então, como que o Jaime podia se meter na história e colocar elementos da trama que era do Benedito Rui Barbosa numa continuação de Terra Nostra? Se o Jaime, tudo bem, ele é um diretor muito autoral, eu acho que ele tem uma autonomia também para mexer na história, mas será que ele teve essa autonomia em Aquarela do Brasil? Será que ele meio que escreveu a história junto com Lauro César Muniz? Não sei. Eu só sei que eu gostei bastante de Aquarela do Brasil. É uma minissérie que não teve muita repercussão, mas conta uma fase, né, uma parte da história do Brasil muito interessante. Foi uma minissérie, assim, com um capricho muito grande, uma produção muito caprichada. Eu gostei bastante, mas o que aconteceu? Terra Nostra 2 acabou virando Esperança, né?
se passou ali na mesma fase mesmo de Aquarela do Brasil, só que não tinha muita coisa igual a história de Aquarela do Brasil. Então eu não sei se o Benedito realmente mudou a trama dele, né? Se foi uma mudança muito radical, ou se ele só ficou com um ciúminho porque se passava no mesmo período do Brasil. Se for isso, é uma grande bobagem, mas a gente sabe que o Benedito Rui Barbosa tem essas manhas aí meio infantis, né? Artista, né, gente? Artista é assim. Mas teve essa treta, então, entre o Benedito Rui Barbosa e o Jaime Monjardim, que acabou fazendo com que os dois se separassem definitivamente, né? Porque o lógico seria o Jaime Monjardim dirigir a continuação de Terra Nostra, né? E quem dirigiu a continuação, no caso que foi Esperança, foi o Luiz Fernando Carvalho, um outro diretor que fez muitas parcerias incríveis com o Benedito Rui Barbosa. Ele começou a trabalhar com o Benedito lá em 1988, com a novela Vida Nova, uma novela do horário das 6. Depois ele dirigiu Renascer, que foi lindíssima, O Rei do Gado, um grande sucesso. Fez Esperança em 2002 com o Benedito. E, por fim, Meu Pedacinho de Chão, remake de Meu Pedacinho de Chão em 2014. Mas, claro, não foi o fim. O fim mesmo aconteceu em Velho Chico, no ano de 2016. Uma outra novela que eu acho, assim, bem chatinha. Não consigo ver a beleza, nem a poesia, nem a maravilha que muita gente enxerga. Eu não gosto. Mas tinha uma proposta ali, estética, meio diferentona, assim, né? E muita gente gostou. Só que foi uma novela hiper problemática, porque a audiência foi muito baixa, aconteceram muitos desentendimentos nos bastidores. O Luiz Fernando Carvalho, ele tava muito estrelinha nessa trama, então ele queria que tudo fosse como ele quisesse, né? E eu acho que o próprio Benedito deu essa liberdade para ele, por ter trabalhado em vários projetos junto, né? Com o diretor. E ele quis tomar conta do parquinho ali, só que quem escrevia a novela também era a filha do Benedito Rui Barbosa, a Edmara Barbosa, e ela que ficava mais à frente dos textos, porque o Benedito, eu acredito que ele escrevia alguma coisa também, mas já estava um pouco mais lento, por causa da idade e tal. E aí o Luiz Fernando Carvalho acabou batendo de frente com a Edmara Barbosa, porque ela mandava um texto, ele modificava todo o texto na direção, fazendo como ele achava melhor. Isso acabou estressando a Edmara, que pediu para sair da novela. Olha só a que ponto chegou. E isso acabou atingindo o Benedito, né? Porque ele gosta do diretor, é muito amigo do diretor, parceiro de anos, mas a Edmara é filha dele. Então tem um ditado que fala: quem beija meu filho, a minha boca adoça. E aí parece que o Luiz Fernando não adoçou muito a boca do Benedito Rui Barbosa, não. Quando ele discutiu, se desentendeu com a Edmara, fazendo a moça sair da autoria da novela, né? E aí eu acho que eles não brigaram diretamente, o Luiz Fernando Carvalho e o Benedito, mas o fracasso da novela, todo o entorno pesado da trama, que acabou culminando também na vida real com uma morte muito sentida, que foi a do protagonista, feito pelo Domingos Montanher. Bom, todo aquele clima da novela, que deve ter sido um clima muito pesado nos bastidores, que acabou passando também pro telespectador, acabou culminando no fim de várias coisas, né? O Luiz Fernando Carvalho acabou sendo desligado da Globo, não é mais um funcionário. O Benedito entrou na geladeira por um bom tempo, teve alguns projetos aí recusados, engavetados. Só que agora, finalmente, a Globo vai fazer uma grande homenagem ao Benedito Rui Barbosa e a sua novela de maior sucesso, que é Pantanal, né? Fora da Globo, porque eu acho que Renascer e Rei do Gado também acho que tiveram maior audiência, mas de repercussão eu ainda acho que Pantanal é o maior sucesso do Benedito. E essa homenagem vai vir em forma de remake no ano de 2022, né? Se tudo der certo, se essa bendita pandemia tiver acabado ou ao menos diminuído. Só que, claro, não vai ser o Luiz Fernando Carvalho o diretor, eu acho que seria bem interessante se fosse, ou até o próprio Jaime Monjardim, que dirigiu a primeira versão, mas o novo parceiro para Pantanal do Benedito, que vai estar ali só nos bastidores observando mesmo, porque os roteiros vão ficar a cargo do seu neto, Bruno Luperi, e também da sua filha Edmara Barbosa. E esse diretor vai ser o Rogério Gomes, mais uma vez o Rogério Gomes surgindo nessa lista. E eu acho que pode ser uma coisa interessante, né? Mas foi mais uma parceria desfeita aí entre o Benedito Rui Barbosa e o Luiz Fernando Carvalho. Agora a gente vai falar um pouquinho do Carlos Lombardi. Carlos Lombardi, que saiu da Globo há anos, foi pra Record, fez uma novela na Record e agora tá fora da televisão. Ele já foi, assim, um homem muito bem sucedido nas novelas da Rede Globo.
era um coringa no horário das 7 da emissora. E ele meio que mandava e desmandava ali, as coisas tinham que ser como ele queria, porque é um homem também de personalidade forte, eu acredito. Então ele também teve algumas tretas. A primeira delas, foi mais de uma, foram duas, né, que eu vou citar aqui, foi com o Wolf Maia. Olha aí, mais uma vez o Wolf Maia sendo citado aqui. Durante a novela Kubanacan, em 2003, o Wolf era diretor e também atuava, né? O Wolf tem essa mania, né, de dirigir e atuar. É uma coisa que eu não sei porque me incomoda, sabia? Né? Deve ser uma coisa minha, assim. Eu acho que ou você dirige ou você atua. Enfim, eu até gosto do Wolf como ator, mas as duas coisas eu não curto muito, não. As duas coisas juntas. Enfim, ele entrou nessa novela. Foi uma novela, assim, que no início foi bem complicada, porque era uma novela diferentona, meio difícil. E os capítulos chegavam muito atrasados, segundo palavras do próprio Wolf Maia. E ele ficou de saco cheio da novela. Já estava envolvido com os trabalhos de Senhora do Destino, que estrearia em 2004. Estava muito empolgado com essa trama do Horário Nobre. Ele estava querendo ir pro Horário Nobre já há muito tempo, segundo palavras do Carlos Lombardi. E aí ele decidiu sair da trama, ela estava acho que 2 ou 3 meses no ar. E ele saiu da direção e da atuação e foi se dedicar totalmente e exclusivamente à Senhora do Destino. Em uma entrevista, o Wolf Maia falou que ficou muito magoado, muito chateado com Carlos Lombardi na época. Não sei como é que foi a atitude do Lombardi com relação ao Wolf Maia sobre isso. E disse que até hoje esperava desculpas do Carlos Lombardi. Quer dizer, na entrevista da época, né, que eu acho que foi depois de Senhora do Destino, que tinha sido um grande sucesso, ele deu essa entrevista, confessando que realmente houve um desentendimento. Já o Carlos Lombardi, de sua parte, nega que houve um desentendimento. Ele disse que já estava previsto que o Wolf Maia ia sair da direção da novela, porque ele já estava reservado para dirigir Senhora do Destino. Era uma coisa que ele queria muito, ir pro Horário Nobre. Então já estava tudo certo, era esperado a saída do Wolf Maia, não teve treta, não teve nada. Mas e agora? Em quem que você vai acreditar? Eu acredito no Wolf Maia, gente. Eu realmente acho que o Lombardi deve ter uma personalidade difícil. E na época que ele tava no auge na Globo, ele devia, assim, ó, infernizar os diretores, os atores. Gente, todo mundo para as coisas saírem como ele queria. É a impressão que eu tenho. Por que que um diretor vai se queimar à toa, dizendo que discutiu, que se desentendeu com o autor de uma novela? Não tem porquê. Eu acho que o Carlos Lombardi quis colocar panos quentes, ser elegante, mas que rolou a treta, rolou. E aí, gente, em 2007, o Carlos Lombardi também se estressou com o Ricardo Waddington durante as gravações de Pé na Jaca, antes mesmo da novela estrear. Porque o Ricardo Waddington era o diretor de núcleo da trama e ele selecionou Paulo Silvestrini como um dos diretores da novela. Não sei se como diretor-geral ou só um dos diretores, mas o Carlos Lombardi não aceitou. Ele alegou que o Paulo Silvestrini era um diretor que não tinha o estilo dele, que não ia saber conduzir o estilo de trama dele. E aí ficou essa rusga entre o Carlos Lombardi e o Ricardo Waddington, mas o Waddington sempre foi também muito poderoso na Globo. E com razão, né? Merecidamente, porque o cara é incrível. Ele dirigiu os maiores sucessos da Rede Globo. Eu sinto muita saudade do Ricardo Linhares nas direções, né? Mas bateu de frente com o Waddington, que naquela época já tinha um poder na Globo. E claro que não adiantou, porque o Ricardo continuou ali na frente da direção de núcleo de Pé na Jaca. E o Carlos Lombardi continuou reclamando, dizendo que o Waddington alterava falas e cenas da trama dele. E quando isso acontece, gente, eu acho que o autor tem razão. Porque a novela é do autor, o texto é do autor. É um preciosismo muito grande quando o autor escreve, né? Então, assim, mudar falas, trocar cenas, eu acho muito desrespeitoso. Eu acho que o diretor tem que dar o tom da cena, sabe? O ritmo da cena. Então tem que entender a cabeça do autor. E o Carlos Lombardi, ele tem um ritmo muito peculiar. Então tem que ser um diretor certeiro mesmo. E o Ricardo Waddington era o responsável por selecionar os diretores da novela como diretor de núcleo. O Lombardi não concordava e ainda por cima acusava o Waddington de mudar as cenas e as falas dele na novela. Então assim, gente, foi um pega pra capar, tanto que o Lombardi
apelidou o Ricardo Waddington de O Diabo Veste Diesel. Ai, eu achei chique esse apelido, gente. Fazendo uma alusão aí, uma referência a Meryl Streep, né? No filme O Diabo Veste Prada. Então você fica imaginando, eu fico imaginando o Ricardo Waddington chiquérrimo, usando marcas caríssimas como Diesel e tipo, mandando e desmandando, assim, eu faço e aconteça como eu quero. Mas o final dessa história é que o Ricardo Waddington, ou melhor, o Carlos Lombardi, acabou se dando mal, né? Ele acabou levando a pior, por quê? Porque depois de Pé na Jaca, o Lombardi, ele só teve mais um projeto aprovado pela Globo, que foi o seriado Guerra e Paz, em 2008. E depois ele não fez mais nada, se transferiu 5 anos depois para a Record. Pensa, ele teve o seriado dele lá em 2008 e se transferiu para a Record em 2013. Então ele ficou 5 anos na geladeira da Globo até assinar com a Record. E aí, gente, significa o quê? Que manda quem pode, obedece quem tem juízo. É claro que ninguém sem consciência imaginar que um autor como Carlos Lombardi ia sair da forma, né, tão desconsiderada como ele saiu da Globo. Eu acho que tiveram pouca consideração com ele. Mas isso também é importante pra gente aprender a não deixar o sucesso subir a cabeça, porque hoje você tá aqui, amanhã você tá aqui, né? E o Ricardo Waddington tá belo e formoso na Rede Globo até hoje, no lugar que era, há alguns meses atrás, do Silvio de Abreu, que fazia e acontecia. E agora o Ricardo Waddington é o todo-poderoso do entretenimento, né? Do setor de entretenimento da Rede Globo. Então ele que decide o que vai ter, o que não vai ter, o que vai passar, o que não vai passar no setor de entretenimento geral ali. Ele que escolheu o novo diretor de teledramaturgia, que na verdade esse sim vai estar no lugar do Silvio de Abreu, que é o José Luiz Villamarim. Então assim, gente, eu imagino que o Ricardo Waddington seja assim, osso duro de roer, difícil, né? Mas ele tem um poder, né? Tem a cara do poder da riqueza, aquele homem é lindo e é talentoso. E ai, eu suspiro por Ricardo Waddington, gente, eu suspiro. Porque ele tem talento. Eu acho que talento não justifica grosseria, não justifica soberba, nada disso. Mas assim, né? A gente tem que engolir certas coisas. Eu sinto muito pelo Lombardi, mas foi o que aconteceu. O Lombardi tá aí desempregado e o Ricardo Waddington tá cada vez mais poderosíssimo. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, gente, porque eu selecionei 6 autores, mas o vídeo vai ficar gigante se eu falar de todo mundo. Então daqui a pouquinho eu lanço a segunda parte desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, me segue nas redes sociais e não esquece de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!